Ser humanos de todo o Brasil, aqui é o professor Leandrinho e hoje eu tenho 5 dicas, isso mesmo, 5 dicas sobre circuitos elétricos para você fazer uma prova do Enem muito tranquila. Vai perder essa oportunidade? Pegue seu papel, seu lápis, sua borracha e vamos estudar! Antes de pegar essas 5 dicas, não esqueça de se inscrever aqui no Física para Leigos, isso mesmo. No Física para Leigos você tem questões do Enem resolvidas, algumas questões que eu resolvi. Você tem também questões de outros vestibulares aqui, dicas física do zero. Então você pode dar um passeio aqui pelo canal e estudar física e se preparar para o vestibular, para suas provas de escola, enfim, tudo aqui no Física para Leigos. Ative o sininho, porque os vídeos são semanais, você vai receber a notificação. E também depois que assistir os vídeos, vai lá, deixa o seu joinha, curte para dar aquele engajamento. Preparados? 5 dicas sobre circuitos elétricos para você fazer uma excelente prova do Enem. Vem comigo! Trago aqui para vocês um circuito elétrico muito simples. Nós temos uma bateria de voltagem que nós podemos chamar aqui de V, de U, do que vocês quiserem, ok? Então vou chamar essa bateria aqui de U, pronto, de tensão U, e você tem 4 lâmpadas idênticas. Claro, gente, eu não preciso nem dizer para vocês, para fazer questões de circuito, vocês têm que saber a primeira lei de Ohm, e ela é muito simples. Quem vê, ri, não é isso? Tensão será a resistência vezes a corrente. Tá, Leandro, que tensão é essa? Que resistência é essa? Que corrente é essa? Ora, você pode estar analisando só uma lâmpada, como também pode estar analisando o circuito como um todo. Se você tem uma bateria de tensão U, você está aplicando essa tensão a todo o circuito. Observe que a primeira lâmpada, se eu considerar essa a primeira, essa a segunda, aqui tanto faz, a terceira e a quarta, a primeira lâmpada está ligada ao positivo dessa pilha, desse gerador, e a junção da lâmpada 4 e 3 está ligado ao negativo. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho. Então você tem essa bateria sustentando um circuito todo, beleza? Então se você quer analisar o circuito todo, a gente chama isso de equivalência. Então você tem a resistência equivalente, você tem a corrente equivalente ao circuito inteiro e a tensão também equivalente. Agora, para analisar cada lâmpada separadamente, você tem que saber como elas estão ligadas ao circuito, e isso é muito importante. Vem comigo então? Como que essas lâmpadas estão ligadas? Olha só, observe a lâmpada 1 e 2. O que está acontecendo? Uma corrente elétrica, está saindo dessa bateria, chamarei de corrente I, a corrente total. E essa corrente ela vai fazer o quê? Ela vai passar pela lâmpada 1 e fazer com que ela acenda, uma lâmpada de resistência R. Só que ela passa entre os dois potenciais, entra para um lado e sai pelo outro potencial da lâmpada. E ela continua o seu caminho. Olha, gente, ela dá sequência, passando pela lâmpada 2, entrando em um potencial e saindo pelo outro. Quando as lâmpadas estão, eu costumo dizer, essas duas lâmpadas aqui, deixa eu fazer aqui bonitinho, essa lâmpada 1 e essa lâmpada 2. Quando elas estiverem nesse formato, não necessariamente na horizontal, mas você observar que elas estão, entre aspas, em sequência uma da outra. Como assim, Leandrinho, em sequência? A mesma corrente vai atravessar a lâmpada 1 e 2. Então a corrente que atravessa a lâmpada 1 é igual a que atravessa a lâmpada 2, que nesse caso é a própria lâmpada que sai da bateria. Quando a gente observa isso, tcharam, a gente pode concluir que essas duas lâmpadas, 1 e 2, estão em série, tá? Então, olha o macetinho, série, ou seja, a corrente que passa por essas lâmpadas é a mesma, beleza? Então, a primeira coisa que você tem que identificar no circuito elétrico, como essas lâmpadas ou os resistores que estiverem ligados, dispositivos que estiverem ligados, como que eles estão associados, é a primeira coisa. Mas só pode estar associado em série
Não. Observe que essa corrente, ela vai continuar, que bonitinha, ó, e vai chegar aqui neste ponto em que está ligando dois fios. Um fio no potencial da lâmpada 3 e um fio no potencial da lâmpada 4, tá certo? Então, se você juntou dois fios, esse ponto ele é chamado de nó. Nós temos aqui embaixo também um outro nó, tá? Esse nó está ligando dois fios no potencial da lâmpada 3 e 4 e lá embaixo mais dois fios ligados a um outro potencial da lâmpada 3 e 4 também. Observe que essa corrente ela vai dividir parte dela, que eu chamarei de I1, vai para um lado, parte para o outro. Então o que aconteceu? Quando a corrente é dividida no nó, você observe que essas duas lâmpadas estão lado a lado. É uma forma de você ver. Não necessariamente vai sempre estar desse jeito, mas quando dispositivos estão lado a lado, significa o quê? Estão ligados a um potencial em que é formado neste nó, que nós podemos, por exemplo, chamar de potencial A, e no outro nó, potencial B. Você observa que tanto o potencial da lâmpada 3 como 4 está ligado a um nó só. E o outro potencial da lâmpada 3 e 4 também está ligado a um potencial só, que é o B. Quando dois ou mais dispositivos estão ligados aos mesmos nós, aos mesmos potenciais, né, A, B, C, D, não importa, tendo a mesma diferença de potencial, olha que interessante, a gente pode afirmar que esses dispositivos estão em paralelo. Olha que interessante, paralelo, ou seja, se estão ligados aos mesmos potenciais, é porque eles possuem a mesma diferença de potencial, o mesmo U, isso mesmo. Podemos dizer que a tensão na lâmpada 3 é igual à tensão na lâmpada 4. Que vale U, Leandro? Não. U é o da bateria, que está sendo distribuído tanto para a lâmpada 1 como para a lâmpada 2, como esse conjunto de lâmpada 3 e 4. Então a gente teria aí que fazer a análise. Mas o importante desse início da aula é saber que nós temos que utilizar, obviamente, a primeira lei de Ohm para resolver questões de circuito e identificar a associação que os dispositivos estão e suas características. Isso é muito importante. Uma outra situação que pode aparecer na prova do Enem são os curtos-circuitos. O que são os curtos-circuitos? Vou deixar o card aqui, que eu tenho uma aula sobre curto-circuito, dando dicas dentro do conteúdo de curto-circuito. Gente, o fio de curto-circuito é um fio que tem a resistência apenas do fio e que não tem lâmpada, não tem dispositivo nenhum nesse fio. Então, se eu ligar ele em dois pontos desse meu circuitinho, o que vai acontecer? Ele vai igualar o potencial em dois pontos. Alguma coisa funciona com apenas um potencial? Não. Todos os dispositivos precisam ter uma DDP, uma entrada e uma saída. Se você coloca um fio de curto-circuito, o que vai acontecer? Você vai igualar o potencial em dois pontos. É como se você colocasse o dispositivo para funcionar apenas na entrada positiva ou apenas na entrada negativa, ou seja, numa fazinha ali, né? Só no positivo ou negativo, né? Então a gente tem aí um conceito de curto-circuito que é bom você ter na sua cabecinha. Então vamos lá. Tá funcionando o circuito aqui tranquilo, a corrente ela sai da bateria. E aí o que eu vou fazer aqui? Olha que bonito. Eu vou colocar entre os potenciais da primeira lâmpada um fio de curto-circuito. O que vai acontecer com essa corrente? Igualei o potencial entre esses dois pontos. Então essa lâmpada ela iria apagar. Porque ela não funciona entre dois potenciais iguais. Porque a diferença de potencial na lâmpada 1 será zero. Então a corrente vai passar por ela, vai ser zero. Ela passa aproximadamente, claro, né? Ela vai passar por aqui e sair do outro lado. Ok? Agora, se eu coloco o meu fio de curto-circuito no início do potencial da primeira lâmpada, até o final
do potencial da segunda lâmpada, o que vai acontecer? Eu estou anulando a DDP entre esses dois pontos, esse e esse. Se não tem DDP para essas duas lâmpadas, o que vai acontecer? Elas não vão acender. Por quê? Porque a corrente que vai passar por elas é aproximadamente zero. Ela vai passar aqui por baixo. Olha lá que interessante. E elas não iriam funcionar. O mesmo pode acontecer quando elas estão em paralelo. Só que quando elas estão em paralelo, se você coloca um fio de curto-circuito entre os potenciais em que as duas lâmpadas estão ligadas, aí sim, o que a corrente vai fazer? Anulei a DDP para as duas lâmpadas. As duas vão apagar. Então a corrente, ela vai passar por aqui e vai seguir o teu caminho normal, apagando as duas lâmpadas. Outra coisa que pode aparecer na tua questão de circuito são os medidores elétricos. Os dois principais são o amperímetro e o voltímetro. Então vamos falar sobre o amperímetro um pouco. Primeiro, como deve ser ligado um amperímetro para medir algum dispositivo, tá? Então o amperímetro ele tem que ser ligado em série. Vamos lá, vou pegar meu amperímetrozinho aqui, pronto. Aqui está ele, meu amperímetro, e ele está ligado em série com a bateria, tá? Então tem que estar ligado, vamos anotar isso? O amperímetro tem que estar em série com aquilo que você deseja medir. Então a corrente ela está vindo, passou pelo amperímetro, está medindo aproximadamente, a corrente está saindo da bateria. Consequentemente, é a corrente que passa pela lâmpada 1. Se eu tivesse colocado o amperímetro aqui, né, à frente da lâmpada 1, entre a lâmpada 1 e 2 e à frente da lâmpada 2, também ia medir a corrente de valor I. Agora, se eu quero medir a corrente que passa pela lâmpada 3 ou 4, eu tenho que colocar um amperímetro, olha que interessante, eu tenho que colocar um amperímetro aqui, em série com a lâmpada 4 e também em série com a lâmpada, olha que legal, 3. Então aqui eu vou chamar de amperímetro 2, amperímetro 3, que aqui lá é o amperímetro 1. Aí sim eu vou estar medindo a corrente I1 que está passando pela lâmpada 4 e a corrente I2 que está passando pela lâmpada 3, tá? Se eu coloco antes ou depois, eu vou estar medindo novamente a corrente da bateria, porque vai estar ligada em série com a entrada ali negativa da bateria, tá? Então o amperímetro tem que estar ligado em série, muito importante saber este detalhe, beleza? E o voltímetro? O voltímetro vai medir a tensão. Então se vai medir a tensão, como é que eu vou ligar o meu voltímetro? Óbvio que o voltímetro deve ser ligado, em paralelo. É com aquilo que se deseja medir. Então, se eu quiser medir, por exemplo, a tensão da bateria, eu vou pegar aqui, próximo ao polo positivo, vou pegar o meu voltímetro, pronto, e vou ligar aqui ao polo negativo. Então, esse voltímetro vai estar medindo o quê? A tensão da bateria. Se eu quero medir a tensão da lâmpada 1, eu vou ter que colocar o quê? Em paralelo, só com a lâmpada 1. Pronto. Vou chamar esse aqui de voltímetro 2, né? V2. Pronto. Se eu quiser medir a tensão das duas lâmpadas, liga o potencial da primeira lâmpada e o potencial da última lâmpada. Vou botar de outra cor aqui para não confundir. Aqui. Nesse caso, eu vou estar medindo a tensão somada de quem? Das duas lâmpadas, a 1 e a 2, chamada de voltímetro 3. Se eu quiser medir a tensão, vou botar aqui de uma cor laranjinha, das duas lâmpadas em paralelo. Fácil, né? Porque é só você colocar o voltímetro em um nó, olha aqui, e no outro nó. E aí eu vou estar medindo a tensão proposta
para as duas lâmpadas. Chamarei de voltímetro 4. Se eu quiser medir de uma só, é a mesma coisa. Porque como as duas lâmpadas têm a mesma tensão, se eu ligar só em uma, por exemplo, se eu fizer isso aqui, ó, ligar um voltímetro 5 aqui, por exemplo, pronto, voltímetro 5, eu vou estar medindo a tensão da lâmpada 4, não vou? Consequentemente, eu vou estar medindo também a tensão da lâmpada 3, ou seja, o voltímetro 5 tem a mesma leitura do voltímetro 4. Então é isso, galera. Dicas de circuitos que podem cair no Enem para vocês. Foram 5 dicas, vamos lembrar? Ó, reconhecer um circuito em série, reconhecer um circuito em paralelo, curto-circuito, muito importante, isso pode cair para vocês. Amperímetro, como devem ser ligados o amperímetro, o que o amperímetro mede, e voltímetro, como os voltímetros devem ser ligados e o que eles medem. Espero que essa dica tenha ajudado vocês. Um grande beijo. #Física na Veia.